Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o contexto histórico do romantismo no Brasil. Esse movimento ele surgiu em um grande momento de mudanças no país, logo após a independência de 1822. Antes disso, em 1808, com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, o Brasil passou por importantes transformações. Foram criadas instituições culturais como a Biblioteca Nacional e o Museu Nacional. Além disso, houve uma maior circulação de livros e jornais. Isso abriu espaço para a formação de um público leitor e para o fortalecimento da vida cultural. Com a independência, surgiu a necessidade de firmar uma identidade própria, diferente da de Portugal. A literatura ela foi um dos principais meios para a consolidação dessa identidade, por meio da valorização da natureza brasileira, do povo e principalmente do indígena, o qual passou a ser visto como um símbolo nacional. Dessa forma, o marco inicial do romantismo brasileiro ele se deu em 1836 com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, do autor Gonçalves de Magalhães. A partir daí, a literatura romântica refletiu as transformações políticas e sociais do século XIX. Transformações essas sempre ligadas à ideia de um Brasil independente e culturalmente único. Portanto, o romantismo do Brasil ele deve ser entendido como fruto desse contexto, ou seja, a chegada da corte portuguesa em 1808, a independência do Brasil em 1822 e o desejo de criar uma literatura verdadeiramente nacional. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que ainda vista as palmeiras, onde canta o sabiá. O poema exposto é uma obra de Gonçalves Dias, que marca a época da primeira geração do romantismo no Brasil. Nessa obra, denominada Canção do Exílio, ele retrata a riqueza do país, mas também ele expressa uma comparação em forma de saudade. Essa geração é marcada pela presença de obras que retratam os povos originários. O nacionalismo torna-se evidente com a exaltação de temas brasileiros de forma nítida. O papel dos indígenas é muito presente, sendo descrito como seres heróicos. Em contrapartida, os extermínios destes povos, causado pelos portugueses, torna essa representação uma visão fantasiosa. Tal fato pode ser caracterizado como literário, ou seja, em consonância com a época, ele não retrata a realidade. Em consonância com a época, podemos inferir a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é descrita por Pedro Álvares Cabral e enviada ao rei de Portugal, Dom Manuel. Ela relata a chegada dos portugueses ao território e a descrição do local, né, dos indígenas, as naturezas e principalmente o potencial econômico e religioso da colônia. Olá pessoal, meu nome é Eduarda Santos e eu vou falar agora um pouco sobre a segunda geração do romantismo no Brasil. A segunda geração do romantismo no Brasil aconteceu entre 1853 e 1869 e ficou marcada como a geração do mal do século. Os principais temas trazidos nessa geração eram a morte, o amor não correspondido, a melancolia e o pessimismo, que eram sempre tratados de forma bem tensa e exagerada. Essa fase surgiu em um contexto do século XIX, em que a juventude passou a se identificar com a literatura chamada de ultrarromântica, que é aquela marcada pelo escapismo, ou seja, a fuga da realidade. Muitos poemas traziam a busca pela morte, seja por amor, tristeza ou pelo simples tédio de viver. Outro ponto essencial também foi o egocentrismo nessa segunda fase, já que os poetas eles colocavam suas próprias dores no centro da obra, convidando o leitor a sofrer junto com eles. Trazendo agora um pouco dos autores, entre as influências europeias destacam-se Goethe e Byron, que marcaram esse tom de pessimismo e paixão exagerada. Já no Brasil, o maior representante foi Álvares de Azevedo, poeta precoce que chegou a traduzir Byron ainda aos 12 anos. Sua obra ela revela tanto a melancolia quanto a ironia diante da vida e da morte. Outro nome importante foi Cassimiro de Abreu,
conhecido como poeta da saudade, porque ele expressava em seus versos a melancolia diante do passado e da infância perdida. Trazendo agora as obras, Álvares de Azevedo escreveu a famosa Lira dos 20 Anos, que foi publicada em 1853, pós sua morte precoce. Nessa coletânea de poemas, ele misturava o lirismo, o desencanto, o humor e até mesmo o sarcasmo diante da morte. Já em Noite na Taverna, do mesmo autor, ele apresenta uma narrativa sombria, em que jovens boêmios compartilham histórias de paixões intensas, crimes e tragédias, o que é um exemplo radical do espírito ultrarromântico. Casimiro de Abreu, por sua vez, deixou marcada sua obra As Primaveras, onde o sentimento de saudade e a admiração por outros poetas são o fio condutor de seus versos. Para encerrar, eu vou finalizar com um trecho da poesia Sonhando, da Lira dos 20 Anos, de Álvares de Azevedo, que acredito que traduz bem a atmosfera dessa segunda fase do romantismo. Donzela, onde vais? Tem pena de mim. A brisa teus negros cabelos soltou. O orvalho da face te esfria o suor. Teus seios palpitam, a brisa os roçou. Beija, suspira, desmaia de amor. Aqui o eu lírico, ele implorava pela atenção da jovem donzela, colocando sua própria dor como centro da narrativa. Então aqui a gente vê o egocentrismo romântico, em que o sofrimento pessoal é exposto de forma bem exagerada, o que é algo comum nessa segunda fase do romantismo no Brasil. Então, a terceira geração, por sua vez, ela traz aos leitores a noção de uma literatura mais realista. Ela é focada em problemas sociais. Ela também foi chamada de condoreira. Por que condoreira? Porque faz referência metafórica à ave condor, que voa altas distâncias. Essa terceira geração, a gente pode dizer que ela é a poesia social e de engajamento político, que foi influenciada por Victor Hugo. Por isso também, além de ser condoreira, ela também pode ser denominada geração hugoana. Enfatizando um pouco mais sobre a terceira geração, podemos ressaltar que ela tem na escravidão e na sua denúncia material fatos para a produção da poética brasileira. Desse modo, nós podemos ressaltar que no Voo Livre da Ave de Picos Andinos, que o poeta baiano Castro Alves, ele denuncia em versos eloquentes o problema da escravidão e do tráfico negreiro, clamando assim pela liberdade e pelo fim das desigualdades sociais. Então, conforme Márcio de Moisés, em A Literatura Brasileira através dos Textos, ele traz que a terceira geração é a infância da nossa literatura, que ainda não terminou, porque nós vivemos em busca dessa tal independência, dessa tal liberdade. Ele assinala também que a terceira geração é como um farol, uma bússola, que dá início a essa literatura engajada, que busca a liberdade, a autonomia do sujeito, o eu lírico, e que está concretizada na literatura atual. Então, de acordo com o texto de Márcio de Moisés, concordamos que de forma sábia, né, que o início da literatura se dá com a independência do Brasil. E para concluir, a gente pode analisar e perceber que o romantismo no Brasil foi muito mais do que apenas um movimento literário. Ele acompanhou de perto a formação da nossa identidade nacional. Na primeira geração, tivemos o nacionalismo idealizado, exaltando a pátria, os heróis e a natureza brasileira. Já na segunda geração, o foco foi o ultrarromantismo, que foi marcado pelo pessimismo, pela melancolia e pela influência do mal do século. Já na terceira geração, os escritores trouxeram um olhar mais crítico e social, questionando as desigualdades e defendendo ideais como a liberdade. Assim, o romantismo refletiu as transformações do Brasil do século XIX, deixando uma marca profunda na nossa cultura, na literatura e na forma como enxergamos a nossa história.